Senhor Wilson Roberto Simon. Bem-vindo, senhor Wilson. O presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, Dr. Fernando Guedes Ferreira Filho. O auditor fiscal do trabalho, senhor Luiz Carlos Lumbreiras. E o consultor, senhor Clóvis Veloso de Queiroz Neto, para mediar os trabalhos deste painel. Lembramos que a dinâmica do painel consiste na contextualização inicial do tema pelo moderador de até 5 minutos e, na sequência, o mesmo lançará perguntas aos painelistas, podendo também passar para perguntas da plateia e jornalistas. O tempo deste painel é de 1 hora e 30 minutos. Tem a palavra o nosso moderador, senhor Clóvis Neto. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer à direção da CEBIC pelo convite para moderar essa mesa, esse painel. Um painel muito especial para quem milita na área de segurança, saúde e trabalho, que é tratar de gestão de segurança e saúde no trabalho. E muito especial também, particularmente para mim, porque é um painel onde eu tenho a honra de estar com grandes profissionais da área de segurança, saúde e trabalho e também grandes amigos, né, que já estamos juntos há muitos anos. Falar sobre falar em um terceiro painel há uma grande facilidade, porque também você já teve a oportunidade de ouvir muitos painelistas, muitos moderadores que me antecederam. E eu gostaria assim, de trazer alguns dados, alguns números, que vão ilustrar esse painel que trata da gestão de segurança e saúde no trabalho. Primeiro, a primeira anotação que fiz, né, quando se falou sobre a OIT e as convenções, eu queria trazer um dado que o Brasil é o 11º país do mundo que mais convenções ratificou. Nós só perdemos para, aqui na América do Sul, América do Norte, apenas para o Uruguai, que ratifica praticamente todas, e depois só para países europeus. Segundo, é o nosso como falar de gestão de segurança e saúde no trabalho num ambiente complexo jurídico que o Brasil tem hoje. Nós temos um arcabouço jurídico na área de segurança e saúde no trabalho, muito difícil, e como tratar esse tema dentro da gestão de segurança e saúde no trabalho. O terceiro ponto que eu gostaria aqui de destacar é que, costumeiramente, nós somos... se fala muito que o Brasil é o 4º país no mundo em número de acidentes. Como foi falado aqui no primeiro painel, né, não é assim que você ranqueia países que têm populações diferentes, números de acidentes diferentes, legislação sobre aquilo que é ou não é acidente de trabalho diferente. Apenas para ilustrar, na Alemanha só se considera acidente de trabalho se aquela ocorrência resultar em um afastamento de mais de 3 dias, o que é muito diferente do que ocorre no Brasil com a nossa legislação. E, por fim, a questão de falar sobre gestão de segurança e saúde no trabalho num ambiente jurídico onde há uma prevalência ainda do entendimento do hipossuficiente, né, do trabalhador. Como tratar a gestão de segurança e saúde no trabalho num país onde, que mesmo que haja toda a responsabilização, toda a observância de uma legislação de segurança por parte do setor empresarial, onde haja treinamento e, mesmo assim, se o trabalhador fizer errado ou não fizer da maneira que as
as empresas o capacitaram para executar aquele trabalho, e isso recai para as empresas toda uma responsabilização, né? Então, como tratar todas essas temáticas, é isso que eu vou tentar aqui explorar dos nossos painelistas, e eu gostaria de começar com o Jófilo. Jófilo, seja muito bem-vindo ao nosso painel. Jófilo, dado a essa nossa massa regulatória que temos atualmente, na sua visão, como as empresas podem aplicar um sistema de gestão de SST em seus ambientes de trabalho? Bom, inicialmente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação muito grande participar dessa mesa. Eu diria que a grande questão hoje da gestão é o comprometimento. Eu até assisti os painéis hoje com muita atenção e, inclusive, mudei um pouco a minha visão de algumas questões que eu vi hoje. Se a gente fosse só fazer um comentário do que nós ouvimos, já te diria uma resposta diferenciada do que eu não ouvi antes, né? Então, para começar, eu gostaria de citar uma frase do Peter Drucker, que é um consultor americano radicado na Áustria, que ele fala o seguinte: gerenciamento é substituição de músculo por pensamento, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Eu, na minha visão, os sistemas de gestões, no geral, não só da segurança e saúde, quanto da qualidade, quanto do meio ambiente, eles devem definir claramente as responsabilidades, o cumprimento da legislação, que é o critério mínimo sobre segurança, comprovar as ações implementadas, prevenir os riscos que estão expostos os trabalhadores e melhorar continuamente o desempenho. Eu tive a oportunidade de, quando secretário de Segurança, 94, 95, criar os primeiros itens de gestão sistematizada no Brasil, quando nós pensamos em gestão por ramo de atividade e por área de conhecimento específico. E, naquela ocasião, foi concebido o PCMAT, PPRA e PCMSO, que nós estamos fazendo esse ano 25 anos dessa história. Então, vocês veem que as coisas são muito em dose homeopáticas. Então, a minha visão é assim: o que produz resultado é o compromisso. Se nós que estamos aqui, os empresários, seja de micro ou pequena empresa, eu digo sempre assim, que eu conheço microempresário e eu conheço microempresa, mas eu não conheço nem micro-risco, nem micro-trabalhador. Então, se você tiver um único risco, ele tem que ser efetivamente gerenciado e tem que se assumir ele na sua plenitude. Nós temos uma tradição na indústria da construção de nos preocuparmos com gestão apenas com os acidentes graves e fatais, aqueles que tratam de soterramento, choque, quando, na verdade, nós temos um grande problema hoje foi até colocado muito bem pela Lígia, a questão das inovações tecnológicas. Me chamou muita atenção. E com relação à legislação hoje, eu acompanhei a própria execução da 3214, né, que foi feita em 3 meses por um número reduzido de profissionais, não passando de 20. Então, veja bem, a gente tem hoje uma grande questão, uma é o que fazer e a outra é como fazer. Nós até conversamos isso no intervalo do almoço, né? O que fazer, você resolve com princípios básicos, como na Europa nós temos os princípios de segurança. E o que fazer só com conhecimento técnico, com dimensionamento e com estudo de literatura. No momento que a gente tenta juntar essas duas coisas, o resultado é o que nós temos hoje, que muitas vezes você tenta inserir uma legislação altamente detalhista e a questão de gestão nós não encaramos de frente porque ela tem um pequeno detalhe, implica em compromisso, implica em indicadores, implica em melhoria contínua e implica em auditorias. É isso aí. Obrigado, Jófilo. Ainda nessa questão da aplicação da gestão de segurança, saúde e trabalho, queria ouvir de você, Lumbreiras, a característica hoje do nosso país, aqui em números arredondados,
Nós temos aí 95% das nossas empresas são micro e pequenas empresas, e o restante divide entre médias e grandes empresas, esses outros 5%. Do total desses 100%, de empresas, apenas 1%, segundo os últimos dados do Ministério da Economia, apenas 1% dessas empresas detém SESMIT. Como aplicar, ou seja, dadas as políticas atuais, né, se nós fizermos hoje 100% de esforço, todo mundo fizer 100% de esforço, dificilmente nós vamos chegar nesses 95% que hoje nós não chegamos, que são as micro e pequenas empresas. Na sua visão, e aí aplicando diretamente no trabalho à altura, o que você entende, assim, quais são os desafios para um sistema de gestão, e aí voltado para a sua temática, que é o trabalho em altura, para alcançar também essas micro e pequenas empresas? Bem, boa tarde. Alô? Tá. Boa tarde a todos. Obrigado, Clóvis, pela pergunta e obrigado, Fernando, Gilmara, por me convidar para esse painel. Só queria até fazer antes aqui uma observação, né, André, que no início, quer dizer, vocês veem que no painel todos são autores que contribuíram aqui para o livro, né, que está sendo publicado hoje. Eu tinha sido até convidado no início e falei, vou dividir esse trabalho com o Gianfranco. Aí, quando o Gianfranco escreveu lá mais de 20 páginas, aí eu perguntei, qual o tamanho do artigo? 20 páginas. Eu falei, Gianfranco, fica contigo. Mas ele agora me devolveu a tarefa, porque ele está de férias, então, quer dizer, eu estou aqui também respondendo pelo artigo do Jean. Mas vamos à pergunta agora, a questão de micro e pequenas empresas, de MEI também, que seria uma outra realidade. Eu diria que isso é um grande desafio. É um grande desafio das nossas ações do Ministério do Trabalho, quer dizer, Ministério da Economia, né, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e de todos nós aqui. Por exemplo, os SEBRAES, né? Quer dizer, cadê os SEBRAES? Eles precisam estar envolvidos nesses debates, nesses nossos debates, nessas nossas discussões. Então, quer dizer, e, por outro lado, o nosso estoque normativo, eu concordo contigo, Clóvis, ele é um estoque complexo, detalhado, como o Jófilo acrescentou, e muitas vezes ele não diz o que fazer, mas ele vai no como fazer. Então, quer dizer, acaba por criar algumas amarras quando você quer implementar alguma forma alternativa de solução, de adaptação de uma determinada situação. Então, eu diria que para poder a gente enfrentar e ultrapassar esse desafio, eu diria que a gente precisa de ações não só de simplificação normativa, harmonização normativa, divulgação, levar o conhecimento a essas esferas, a esses empresários. Então, hoje nós estamos até num trabalho na Secretaria de Inspeção do Trabalho de revisão das normas. Então, por exemplo, o caso da 1 e da 2, tentando adequar essas normas com um enfoque num tripé de simplificação, harmonização e desburocratização. Então, quer dizer, nessa linha, você tentar aprimorar a gestão de segurança e saúde, criando ferramentas, criando plataformas, disponibilizando plataformas pelo governo, por exemplo, plataformas semelhantes à OIRA, que nós temos já na União Europeia, OSHA, UE, já tem uma plataforma dessa, em que você entra na plataforma, você insere as suas informações e, a partir dali, você tem um guia de como implementar as ações, de o que deve ser feito no ambiente de trabalho. Eu diria que seriam ferramentas que, hoje em dia, com a facilidades que nós temos, poderiam ajudar a chegar nesses empresários. E ajudar também no que diz respeito à produtividade, que eu achei muito interessante o tópico, o painel anterior. Porque quando a gente fala em segurança e saúde e produtividade, isso não são temas desvinculados. Mas eu gostei muito até da questão que o Fernando colocou, quando ele falou, tá bom, os acidentes diminuíram e a produtividade acabou caindo, né? Não houve uma correlação. Então, o que acontece? Essa pergunta eu respondo com uma outra questão.
investir em segurança e saúde foi questionado se ela melhora a produtividade. A terceirização, ela melhora ou piora a produtividade? Depende da terceirização. Ela pode ser boa e pode ser ruim. Ela pode aumentar a eficiência da empresa, como não. Ela pode ter resultados de curto prazo e pode ter resultados de longo prazo. Da mesma forma, a gestão em segurança e saúde do trabalho. O bom investimento em segurança e saúde do trabalho, em pequenas, médias e grandes empresas, trará resultados duradouros, resultados de curto, médio e longo prazo. Agora, o mau investimento, porque hoje o que nós vemos, por um lado, essa dicotomia do trabalhador hipossuficiente em um determinado lado. E muitas vezes, não estou dizendo que são todos, mas às vezes o empregador, cujo objetivo às vezes é cumprir a lei, é cumprir a norma. Se nós continuarmos com essa cultura, se nós não vencermos esse trabalhador hipossuficiente e o empregador preocupado apenas em cumprir a norma vai ter que ser complexa para poder elevar o patamar regulatório e o patamar de segurança e saúde, porque isso não está inserido dentro da empresa. Então, eu diria que nós temos que buscar essas ferramentas, melhorar a qualidade do que é investido hoje em segurança e saúde, porque é investido e muitas vezes o investimento é ruim. Eu vejo isso nos treinamentos, vejo isso nos cursos, que às vezes se faz isso para mostrar para o fiscal. Se faz isso por uma obrigação de norma, e não se faz isso como um investimento que vai dar um retorno para a empresa. Então, eu acho que isso é o que a gente precisa hoje, esse é o nosso maior desafio. Então, essa mudança cultural, que nós precisamos tentar trabalhar em cima disso, que vai envolver governo, trabalhadores, empregadores, que vai envolver todos, envolver a sociedade organizada. Os SEBRAES são uma organização importantíssima nisso, que deveriam também estar envolvidos nessa discussão. Eu acho que esse vai ser a forma de nós atingirmos os empresários menores. E, por outro lado, hoje, com a informática, com as novas tecnologias, eu acho que isso cria um facilitador para poder chegar com essa informação, chegar com essas ferramentas ao empresário de menor porte. Aproveitando até o seu gancho, Lumbreiras, né, sobre a terceirização, já passo também aqui a pergunta para o nosso presidente CPRT sobre a terceirização. Fernando, assim, no ano de 2017 foi um ano muito atípico para as relações de trabalho. Nós tivemos grandes mudanças essas que nós nunca havíamos experimentado na área do direito do trabalho até então. Houve duas mudanças que mexeram, né, na lei de trabalho temporário, né, que é a 6019, uma que foi a lei 13.429 e a outra a lei 13.467, conhecida também como reforma trabalhista. Também, no ano de 2018, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito importante em relação a essa temática, né, da terceirização e o alcance e aplicação, no caso da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Diante desse cenário, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta. Quais são os desafios para quem utiliza esse serviço, né, terceirizado ou utiliza serviços terceirizados em seu processo produtivo frente às obrigações de segurança e saúde no trabalho? Muito bem, Clóvis. Agora, boa tarde a todos, né? A terceirização, meus amigos, a terceirização ela vem dentro de um contexto, né, de uma inovação passada, vamos falar assim. Até porque a terceirização é um fenômeno econômico que já estava enraizado no sistema brasileiro há muitos anos. Somente o direito do trabalho teimava, né, em resistir à realidade econômica que é a da terceirização. A terceirização, pela especialização, ela gera, sim, de fato, bem feita, planejada, com gestão, ela leva, de fato, a um ganho operacional, financeiro, né, de produtividade para as empresas.
é um fenômeno importantíssimo, é um fenômeno necessário para a atividade econômica atual, que antigamente tinha essa resistência, agora essa resistência acabou, né? A antiga dicotomia, falsa dicotomia, na minha opinião, entre atividade fim e atividade meio, ela acabou hoje, tanto com a legislação nova, vindo pela reforma trabalhista, e as leis que compuseram a reforma trabalhista, como o tiro de misericórdia, a decisão do Supremo Tribunal Federal no ano passado, dizendo que, mesmo antes da reforma trabalhista, a terceirização de qualquer atividade da empresa contratante era lícita, né? Dito isso, houve a necessidade, por óbvio, de regulamentar essa questão, né? No Brasil, nós temos uma necessidade até exacerbada de regulamentar tudo, mas é uma situação que precisava de regulamentação. Por quê? Porque dentro do nosso arcabouço existe uma distribuição de responsabilidades entre as empresas contratante e contratada quanto às questões relativas a seus empregados, né? Se eu me beneficio, essa é a ideia do direito brasileiro, se eu me beneficio de determinada mão de obra que está ali dedicada exclusivamente, diretamente a mim, né, ou a minha empresa, mesmo que seja por uma empresa interposta, uma terceira, eu, como beneficiário dessa mão de obra, eu também tenho responsabilidades sobre a gestão ou sobre as consequências trabalhistas que levam à gestão dos empregados dessa empresa contratada, né? Até a edição das leis da reforma trabalhista, discutia-se muito essa responsabilidade sobre as questões relativas a obrigações trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Em resumo, não pagou, eu, como contratante, vou ter que pagar. A discussão ela se baseava basicamente nisso, somente nisso. A lei da reforma trabalhista, as leis, né, da reforma trabalhista, que autorizaram a terceirização plena, elas trouxeram um novo componente, que é direcionado diretamente a questões de saúde e segurança no trabalho. A lei nova, posso dizer, ela é até muito mais garantista e segura para o empregado da empresa terceirizada do que era o arcabouço anterior. Porque, em relação à saúde e segurança do trabalho, aí vem o que é o mais importante na lei, que permeia todo o nosso debate aqui sobre gestão de SST, é que ela fala que a responsabilidade sobre questões relativas à saúde e segurança, quando o empregado da empresa terceirizada presta seus serviços dentro das dependências da empresa contratante, essa responsabilidade é diretamente da empresa contratante. Eu tenho falado isso no Brasil inteiro, nos eventos da Campate, nas reuniões do CPRT e outras discussões que eu faço com os empresários da construção. Quando eu falo isso, muitos empresários abrem um olho desse tamanho. Por quê? Porque antigamente havia aquela crença, aquele senso comum de que eu não tenho responsabilidade sobre essas questões no caso da minha terceirizada. Ela é responsável por aplicar os seus planos de saúde, de medicina ocupacional, os seus planos de meio ambiente do trabalho. Ela é obrigada a fornecer os EPIs, ela é obrigada a fornecer os treinamentos. Então, eu não havia preocupação com isso, né? Até porque, como havia aquela ideia, né? Não é ideia, mas a determinação legal de que a pena não poderia ultrapassar o agente, ou seja, se a empresa terceirizada descumprisse alguma norma de saúde e segurança do trabalho, a empresa contratante não poderia antes ser responsabilizada por isso, eu não me preocupava tanto quanto deveria, vamos dizer assim. É óbvio que há preocupação, mas ela não era do tamanho que deveria. E esse tamanho foi dimensionado pela lei nova de terceirização, que ela fala que a responsabilidade é direta da empresa contratante. Então, se houver o descumprimento de alguma norma de saúde e segurança do trabalho por parte da empresa terceirizada em relação a algum empregado que esteja prestando serviço dentro da dependência da empresa contratante, a empresa contratante poderá ser responsabilizada por isso. Ela, na verdade, reformulando, ela será responsável por isso. Então, usando o exemplo básico que eu tenho falado aí pelo Brasil todo, se a empresa contratada não forneceu o EPI adequado para os seus empregados e houver uma fiscalização do trabalho, por exemplo, identificar essa situação, ela vai autuar a empresa contratada por não ter fornecido o EPI adequado e vai autuar também a empresa contratante por não ter cumprido com as suas obrigações de garantir o adequado ambiente, meio ambiente de saúde e segurança para os empregados da empresa contratada. Ou seja, ela vai ter a sua parcela de responsabilidade, vai ter que responder por eventuais problemas da empresa contratada. Isso
revoluciona a gestão de saúde e segurança do trabalho quando você trata das duas empresas dentro do mesmo ambiente de trabalho. E uma obra de construção civil, como nós sabemos, a gente fala muito isso, né, Haru? Não se constrói sem terceirizar, não se constrói sem subempreitar, até porque a construção ela é um ramo da economia que sempre teve uma especialização definida para determinadas matérias. Nós estamos falando de elétrica, de pintura, de fundação, próprio projeto. São todos serviços especializados que podem ser transferidos a terceiros. Essa empresa de construção ou de incorporação, no caso de edificações, ela terá que trabalhar conjuntamente com a empresa contratada a gestão de saúde e segurança do trabalho. Ela não pode mais, como eu disse antes, ignorar ou dar menor valor à responsabilidade que ela tem sobre as questões que envolvem o seu terceirizado. Por quê? Porque a responsabilidade é dela. Isso muda tudo. Isso muda tudo. A gestão, a partir de agora, ela tem que ser compartilhada entre empresas contratantes e contratadas. Eu tenho que conhecer o que a empresa contratada lança nos seus documentos ocupacionais, por exemplo. Por quê? Porque o ambiente de trabalho é o mesmo, a exposição de risco é a mesma. Então, imagina você ter nos seus documentos o empregado da empresa contratante. Vamos colocar aqui um exemplo de um pedreiro. Um pedreiro da empresa contratante exposto ao risco X e o segundo documento, né, ocupacional, e o empregado da empresa contratada exposto ao risco Y, segundo o documento ocupacional dele, sendo que eles estão no mesmo ambiente. Isso vai gerar problemas, com certeza, se houver essa disparidade, se houver essa diferença. Então, é importante falar aqui para vocês, profissionais de saúde e segurança do trabalho, e para vocês, empresários, e vocês, dirigentes da construção, que esse modo de gerir, pelo menos em relação à saúde e segurança do trabalho, gerir a atividade das empresas das subempreiteiras ou terceirizadas, mudou. Tem que ter uma sinergia maior entre as partes têm que conversar mais. Todas as mudanças de ambiente ocupacional da empresa mãe, vamos chamar assim, o contratante da empresa terceirizada, têm que ser documentados de forma conjunta e adequada e ao mesmo tempo. Todo deslocamento de pessoal, saída e volta dentro da empresa contratante tem que ser monitorado de forma que a empresa contratante saiba que ele está lá e possa gerenciar essas questões de meio ambiente de trabalho de forma adequada. É óbvio que nós estamos no momento de implementação da lei, que talvez até não seja jurisprudência, a própria fiscalização do trabalho, ela vai definir, vai determinar qual é o alcance dessa responsabilidade, dessas obrigações que a empresa contratante tem que cumprir. A gente pode se perguntar, se o empregado da empresa contratada não recebeu o EPI, eu, como contratante, tenho que ir lá e fornecer esse EPI? Na lei não está claro isso, mas diz que como a responsabilidade é dela, isso pode gerar várias interpretações, não é? É complicado isso. Mas o fato é que a responsabilidade hoje é dela. E ela tem que observar isso. Então, ela tem que resolver com a sua empresa contratada contratualmente essa distribuição de responsabilidades, mas perante o poder público e perante o empregado, quem assume é ela. Isso tem consequências bem relevantes que nós devemos refletir para entender até que ponto chegar, que devem ser consideradas. Por exemplo, eu falei aqui a questão do fornecimento de EPI, mas vou falar uma outra questão, as ações regressivas do INSS. Hoje o INSS ele ajuiza a ação regressiva considerando a responsabilidade daquela empresa que não teria implementado as medidas de segurança de forma eficiente e ter levado ao acidente de trabalho que levou ao afastamento ou ao pagamento de pensão. Como a lei fala que agora a responsabilidade é da empresa contratante, é possível que o INSS alcance essa empresa contratante pedindo o pagamento de indenizações ou de ressarcimento decorrente da ação regressiva? É uma reflexão que nós precisamos ter. E tudo isso que nós estamos falando aqui hoje de gestão de SST, então, tem que ter relação direta com a questão da terceirização, porque tudo que for feito para a empresa contratante tem que ser replicado para a empresa contratada, ou, pelo menos, tem que ser feito de forma conjunta para que as duas acompanhem isso de uma maneira mais, digamos assim, mais eficiente, para evitar questionamentos em relação a essa questão. Obrigado, Fernando. Você também levantou uma questão que nós vamos abordar agora. Não há como falar também em sistema de gestão de segurança e saúde sem
passar por uma gestão, né, dos equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual. E nós temos 2 especialistas aqui na mesa que vão abordar essas questões. Então, vamos começar com os equipamentos de proteção coletiva. Wilson, como abordar praticamente as aplicações corretas dos equipamentos de proteção coletivos para os trabalhadores em altura, na sua visão? Alô, pessoal. Boa tarde. Queria agradecer de ter me convidado para vir aqui. Bom, esse é um assunto bastante interessante. Agora é parte técnica, da parte de gestão, vai fugir um pouquinho. E mais ou menos eu vou explicar qual que é o caminho. Eu acho que é o melhor caminho para você encarar esses problemas de equipamentos de proteção coletiva para trabalhos em altura. Bom, a primeira coisa que deve ser feito é um inventário dos trabalhos em altura. Então, se é uma fábrica ou é construção civil, você vai dizer, olha, eu vou ter que fazer uma pintura, eu vou ter que fazer formas, cimbramento, vai trabalhar 3 metros de altura. Então, você faz um inventário de todos os momentos em que as pessoas estarão expostas ao risco de quedas, né? Fazendo esse inventário, você vai ter que dizer o seguinte, tá, eu vou utilizar quais equipamentos para proteção coletiva, né? Então, você tem, de um lado, os problemas, e, do outro lado, um tanto de equipamentos, como PTAs, andaimes, linhas de vida, linhas de restrição. Então, como que eu vou aplicar para cada problema a melhor solução? Isso se deu na norma americana, da ANSI, depois a OSHA, depois as normas europeias também adotaram, na NR35 também está, que sai a hierarquia das soluções. A hierarquia das soluções, ela diz o seguinte, olha, quando você tiver um problema, primeiro que você vai você pode fazer ele, por exemplo, no chão. Tem situações em que você está trabalhando em altura, mas você pode substituir por um trabalho ao nível do piso. Um exemplo que eu sempre dou foi numa firma lá em Itajubá, na FL. Eles tinham postes de iluminação e tinham que trocar lâmpadas, tinha bastante lâmpadas, tinha que estar sempre trocando essas lâmpadas. E alguém teve lá a ideia de articular o poste numa carretilha, ele descia o poste no chão, trocava a lâmpada, muito mais rápido do que, quer dizer, economizou a PTA e tal. Então, essa é o que eu chamo de gol de placa, né? Quando você consegue substituir um trabalho que era feito em altura por um trabalho ao nível do piso, né? Quando o pessoal hoje, quando vai pegar uma coluna com guindaste, o pessoal tem um dispositivo que eles puxam o cordãozinho, desacopla, ou seja, não precisa ninguém subir lá na coluna, como fazia antigamente. Então, tem uma série de vamos dizer, implementos que o pessoal tem colocado e tem estudado, e, para mim, esse é o gol de placa, ou seja, você substitui trabalho em altura por trabalho ao nível do piso. Bom, esse é o item 1 da hierarquia. Você não pode passar no item seguinte se você resolveu o problema no primeiro item, né? O segundo item é que você vai minimizar a quantidade de pessoas e horas de exposição ao risco, né? Eu já vi, acho que todo mundo já viu, o pessoal fazer no telhado, colocação de telhas, 12 pessoas em cima do telhado, precisa realmente disso, né? Você vê, às vezes, tem gente demais exposto ao risco e não poderia diminuir essa quantidade de pessoas. Esse é um estudo que o pessoal deve fazer. Voltando ao primeiro item, as pessoas que devem ser envolvidas nessa análise de trazer o trabalho ao nível do solo, todo mundo, o pessoal de produção, o pessoal de engenharia, são pessoas que vão, porque às vezes as ideias vêm de um lado ou de outro, mudando processos, né? Os processos construtivos.
Se você imagina lá na época do Maracanã, quando foi feito a primeira vez, com formas, né? Com a quantidade de trabalho em altura que teve. E hoje os estádios são feitos todos com pré-moldados, então diminuiu imensamente a quantidade de horas gastas, né? Em trabalho em altura. O terceiro ponto que você tem que analisar é proteção passiva. Então, a proteção passiva ela tem prevalência das outras que vêm na frente. A proteção passiva é você criar um ambiente, um piso isento de risco de queda. Por exemplo, guarda-corpo, andaimes, PTAs. Você cria um sistema em que você pode trabalhar sem risco de queda. Se você pode fazer dessa maneira, então você não deve seguir à frente. Então, a gente vai ver que a linha de vida é a última, e se você conseguir fazer uma obra sem linha de vida, também é um gol de placa, né? Você não... No terceiro item, então, que é essa proteção passiva, você analisa se, por exemplo, eu preciso de um andaime aqui. Às vezes você tem duas opções, ou mais de duas opções, e você vai escolher sempre aquela dentro da hierarquia que te dá maior segurança. Tivemos um caso interessante de uma fábrica de papel lá no norte. O pessoal precisava pintar uma chaminé. uma chaminé 15 metros de diâmetro, 130 metros de altura, né? Você pode fazer andaime? Pode. Então seria o certo fazer andaimes, né? Porque dentro da hierarquia das soluções. Só que para fazer esse andaime eu gastaria 5.000 horas de exposição ao risco e mais 2.000 horas de pintura. Então a solução encontrada foi assim, não, desce numa plataforma, né? numa plataforminha ou mesmo cadeirinha, né? Que aí você teria somente 2.000 horas de exposição ao risco. Então você trocou uma que era o terceiro a situação, que era proteção passiva, pelo pessoal pendurado, mas a quantidade de horas de exposição era bem menores, né? Então essa análise tem que ser feita de uma maneira pensada com mais gente, não só para a área de segurança, mas a área de operação também. Bom, e o penúltimo item seria linhas de restrição. Elas não são linhas de vida. Linhas de vida, você entende que a pessoa pode ter uma queda. Mas, por exemplo, se você está num edifício e vai fazer uma parede aqui na frente, onde que está... Se você botar um cabo de aço atrás, medir o talabarte para ele chegar até na beirada, ele pode correr a beirada toda do prédio sem possibilidade de queda. Então, você restringiu a queda. Essa é conhecida como linha de restrição. Preferência, quando você achar que precisa de uma linha de vida, analisa primeiro se você pode, porque a grande maioria das vezes você não iniciou a queda, é a linha de restrição. É como se fosse um guarda-corpo virtual. Você pode correr toda a lateral do prédio sem perigo de quedas, né? Essa é quando a gente fala em linha, o pessoal às vezes pede linha de vida, você fala, não, você não precisa de linha de vida. Você precisa de uma linha de restrição aqui, você não pode botar em risco a queda. E, por último, depois de pensar muito, aí você faz a linha de vida. A linha de vida demanda cálculos que não são tão simples, ela demanda conhecimento específico, né? E tem que ser feito por engenheiro, tem que ser bem feito, vamos dizer assim. Nós temos dois tipos. Uma que se usa na construção civil, que é uma linha de vida sem absorvedor de energia. Essas linhas, no caso de uma queda, ela pode chegar até mais 2 toneladas de empuxo horizontal. Aí você imagina o ponto de ancoragem que você tem na construção civil, que aguenta 2 toneladas na horizontal. E tem as linhas de vida com absorvedor de energia, que é cerca de 700 a 1.000 quilos na horizontal. São valores bem menores, né? Só que o custo de absorvedor de energia é muito alto ainda, então a construção civil está um pouco assim,
A gente está trabalhando lá na firma justamente de fazer absorvedores mais baratos para que seja aplicado na construção civil de uma maneira efetiva. Bom, depois você vai fazer os projetos, né? Cada projeto tem as suas características especiais. E, basicamente, é isso, a aplicação da engenharia dentro da... Mas sempre pensando em trazer uma maneira de você analisar, que é todo esse sistema de hierarquia das soluções, que, a meu ver, foi um troço bastante interessante, porque te dá elementos para que você analise de uma maneira bem consciente e bem... de não iniciar nenhum tipo de queda inicialmente. Por último, quando você não tem condições de fazer uma linha de vida, aí sim inicia essa queda, mas tem que tomar muito cuidado, tem que calcular zona livre de queda, que é a altura que você tem, né? Porque você vai ter uma flecha no cabo de aço, mais o talabarte, comprimento, mais o absorvedor aberto, mais 1,5 metro das costas até o pé da pessoa, mais 1 metro que a norma pede de segurança. Então, você vê que uma linha de vida tem que ter, pelo menos embaixo, 6 metros, 6,5 metros, senão você pode bater embaixo sem... Então, isso tudo tem que ser bem analisado pela engenharia. Basicamente isso. Wilson, obrigado. E agora eu passo aqui para a Andréia, que está aqui. Né? Andréia, primeiro, obrigado por estar no nosso painel. Você embeleza o nosso painel, representando todas as engenheiras presentes, e que bom que são muitas. André, eu vou lhe fazer 2 perguntas, né, sobre o seu tema, né, que é sobre os equipamentos de proteção individual. André, como deve ser feita a escolha do equipamento de proteção individual? E, já na sequência, como a NR35 aborda a utilização dos equipamentos de proteção individual? Inicialmente, boa tarde. Muito obrigada, Clóvis, pelo elogio. Extensivo a todas as engenheiras presentes também, né? Já que você elogiou todas nós. Tá? O Wilson já explicou muita coisa. E eu brinquei, né, que são 3 artigos no livro que tem uma interface muito grande, o do Jean, o do Wilson e o meu. Quer dizer, eles têm vários aspectos que apresentam uma certa semelhança. Tá? Como que é feita a escolha do EPI, em primeiro lugar? Esse é um problema que a gente se depara, né? Eu, enquanto consultora de empresas lá em Belo Horizonte, no Sequence, tem muitas consultas e, realmente, ainda a gente precisa disseminar mais a informação, porque muitas pessoas não sabem nem direito o que comprar, para que comprar. Como o Wilson falou muito bem, eu tenho que saber quais são as zonas em que eu terei exposição de risco, é a primeira coisa. Né? No caso, eu estou falando de EPIs para trabalho em altura. Depois, o que eu vou falar de EPI vai servir para todos. Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de dúvida. As empresas não sabem, né? Eles acham que é um tipo de cinto genérico que vai servir para todos os trabalhadores, em todas as situações, em todos os lugares. Né? Complementa também o que o Fernando falou, questão dos terceirizados. Né? Não me preocupa com o que o cinto do terceirizado está usando, nem nada, então, como se tivesse um X-tudo que servisse para todas as situações, em todas as instâncias. Eu lembro que, uns 2 anos atrás, eu fui fazer uma inspeção de risco, atendendo um pedido da diretoria de uma empresa, de uma obra que é um dos edifícios mais altos de Belo Horizonte. Eu cheguei nesse canteiro e o técnico de segurança, pessoa que eu nunca concordei muito com a maneira de atuação dele, ele chegou e me obrigou a colocar um cinto de segurança com um talabarte em Y, com 2 moitões de todo tamanho, bem pesado o cinto, né? Eu olhei para ele, mas o que é isso? Não, aqui é norma, todo mundo que entra no canteiro tem que pôr um cinto de segurança. Eu falei, gente, me desculpa, é a coisa mais ridícula que eu já vivi. Não falei nada não, pensei. Tinha um engenheiro que trabalha comigo, que estava me acompanhando nessa visita, eu virei e falei assim, Flávio, tira uma foto que eu estou me sentindo o próprio miquinho de realejo, né? Que eles andavam sempre amarradinhos. Eu falei, que coisa ridícula eu ter que entrar nesse canteiro e colocar esse cinto pesado, né? E fizemos a inspeção no canteiro e tudo mais.
Aí, passado um tempo, eu peguei e mandei uma carta para o Dr. Ney, né? Você sabe qual que é a empresa, já, falando que eu tinha ficado horrorizado, porque era uma empresa que eu tinha um apreço, mas que o tratamento do técnico de segurança diante do trabalho em altura estava completamente equivocado. Mas, assim, ele tinha que saber se eu teria condições para poder... primeira coisa, não, simplesmente generalizou, me colocou um cinto pesado e eu fiquei andando na obra com aquele cinto pesado. Então, essa é a primeira dificuldade que a gente tem com as empresas com relação à aquisição de EPI. O pessoal acha que um é igual a todos e que serve para todas as situações. Primeira coisa, eu tenho que conhecer qual tipo de trabalho que eu vou desempenhar, quais são os pontos disponíveis para a ancoragem desse trabalhador, né? Se na zona de risco de queda, eu vou ter zona de queda livre para poder usar um absorvedor, um talabarte com absorvedor de energia, porque depois eu dou um absorvedor de energia, um talabarte com absorvedor de energia, que aberto vai ter 2 metros, mas esse camarada só tem 1 metro para cair, quer dizer, ele vai estatelar aqui embaixo. Então, primeira dificuldade é exatamente isso. As pessoas têm que conhecer quais são as atividades que serão desempenhadas, os pontos, né, disponíveis para a amarração desse cinto, né, com segurança. Depois, a gente passa por uma maneira genérica de abordar todos os equipamentos. É verificar mesmo se aquele equipamento ele tem o CA, CCA está válido, quais são, né, as autorizações para comercialização desse equipamento, e aí você vai fazer aquela dinâmica de praxe para a compra do equipamento, né, verificação de todas as certificações e depois fazer a aquisição. Então, o trabalho em altura, ainda, infelizmente, ele é visto de uma maneira muito desleixada nos ambientes de trabalho. Porque, às vezes, a empresa não tem essa percepção dessa agressividade, deixa com que as aquisições sejam feitas por pessoas que também não têm o profundo conhecimento, e por aí a gente vai tendo uma cascata de desinformação, e aí é tratado de uma maneira genérica. E aí se perde, e a gente perde também muitas pessoas em função disso. Tá? A questão da NR35 não foge muito disso, e tem muita observação, como o Wilson já falou, a questão da hierarquia, né, como deve ser feito o trabalho em altura. Eu não lembro se eu já falei isso anteriormente aqui na CEBIC ou não, mas pegando uma carona no que o Wilson falou, questão de iluminação. Eu sempre cito o aeroporto de Santos Dumont como referência de planejamento para o trabalho em altura. Quer dizer, você não tem as luminárias na parte alta do aeroporto, você tem os refletores, as luzes estão embaixo. Então, eu não preciso expor meu trabalhador para trocar as lâmpadas em cima, né? Ele troca a lâmpada por baixo e simplesmente eu tenho os refletores em cima. Então, é muito por aí. A questão de pensar, planejamento. A gente está vivendo uma necessidade de investimento muito grande nas fases de projeto, de antecipação de risco, né? Não é eu descobrir com o que eu vou tampar um buraco que eu vou ter na 12ª laje. É por que eu vou precisar do buraco na 12ª laje. De repente, eu não tenho necessidade com que ele esteja aberto lá. E lembrando que o Wilson comentou, estou fazendo muita referência, porque acho que as duas situações se complementam, né? O EPC e o EPI. Ele falou muito na questão da proteção passiva. O EPI ainda tem um agravo, que ele é uma proteção ativa. Eu vou depender da ação do homem para utilizar o equipamento. Então, eu preciso contar com a lucidez, o raciocínio, o estímulo, né, do trabalhador pegar um cinto de segurança e clipar. Não digo quase boa vontade, mas lapsos existem, e esse lapso pode vir a ser um acidente fatal. Né? Ele estava tão apressado e foi lá e fez um movimento e deixou de clipar o cinto naquele ponto de ancoragem e simplesmente veio a óbito. Tá? Então, nada justifica. Tá? Então, a 35, ela intensifica bem um aspecto que já é abordado na NR6, né? Então, a hierarquia de uma compra de EPI começa pela escolha, né, devido ao tipo de atividade que eu vou fazer, ver se o equipamento está com a certificação válida e por aí vai até o fornecimento. A responsabilidade da empresa por essa compra, por uma compra certificada, pela verificação, que é uma coisa muito importante, que muita empresa
falha na hora que ela tem que verificar se o trabalhador está utilizando o equipamento também, né? É responsabilidade da empresa cobrar a utilização desse equipamento. Então, não adianta só fornecer e depois falar, esse corpo não me pertence. Infelizmente, no nosso arcabouço legal é facultado à empresa esse controle se o trabalhador usou ou não usou o equipamento. Então, isso também, ela vai ter que comprovar as medidas de gestão que ela teve para poder estar exigindo esse uso. Não sei se eu respondi, basicamente. Perfeitamente. Olha que eu vou ficando com o microfone e vou falando. Nós passamos agora uma segunda rodada de perguntas e dada e o microfone que anda desligando, desligou de novo. Eu vou pedir para os palestrantes assim serem um pouco mais sucintos para que dê tempo de todos possam responder essa segunda rodada. Jófilo, começando com você, meu amigo. No passado, Jófilo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e o próprio Ministério do Trabalho se enveredaram em uma normatização de gestão de segurança e saúde no trabalho. Essas propostas, por uma série de razões, elas não avançaram, né, e nós não temos uma norma legal, obrigatória, hoje, de observância de uma norma de gestão. Você acha, assim, na sua opinião, nós, de lá para cá, houve algum amadurecimento por parte da sociedade que nos permita uma rediscussão de uma norma obrigatória de segurança, de gestão em segurança e saúde no trabalho que obrigatoriamente passaria por uma revisão ou uma condensação, né, de uma NR7, uma NR9, uma NR4, enfim, dessas normas que nem o Lumbreiras costuma chamar, e agora normas estruturantes, né? Você acha que nós estamos num momento que nos permitiria uma rediscussão de uma norma de gestão de segurança e saúde no trabalho? Ou, e aí já aproveitando, para que aí você já engata também, você enxerga que a ISO 45001 é suficiente para o país? Veja bem, essa sua pergunta talvez seja objeto de um fórum de um dia inteiro, né? Mas eu vou tentar sintetizar até onde eu conheço, né? Você sabe que isso tudo começou na Inglaterra com as BS, né? Tivemos uma BS que gerou uma gestão de qualidade, uma BS que gerou uma gestão de meio ambiente, e na questão da segurança e saúde teve um imbróglio, né? Porque com gente é coisa diferente. E na gestão, a gente tem duas questões que às vezes se esquecem ou não se priorizam. Uma é você fazer uma análise de risco do ambiente de trabalho e outra é você conhecer o perfil do seu trabalhador, principalmente com relação à sua percepção de riscos, aos seus hábitos e costumes, a sua questão cultural. Na indústria da construção, a gente tem que, quando falar o termo indústria, a gente pensar em edificações, construção pesada e montagem industrial. Só isso aí já dá um universo para a gente falar em várias questões. E também, assim, a prevenção de acidentes, no caso da construção, ela exige um enfoque bem específico em função das suas peculiaridades. Seja cronograma, seja rotatividade, seja nível cultural, seja a terceirização, como se falou muito. Então, veja bem, a OIT, diante desse fato todo, ela, em 1991, me parece, ela fez as diretrizes, né, de gestão. Eu tive até a oportunidade de ficar representando o governo brasileiro, ficamos acho que um mês em Cartagena das Índias, no sistema tripartite, para implementar isso no Brasil. A única coisa concreta que aconteceu foi a tradução para o português disso tudo. Isso é um fato. A outra questão veio depois a BNT, né? E nisso tudo nós tivemos essas normas, tanto de meio ambiente quanto a de qualidade, são normas que exigiam certificação. A da OIT tinha dois diferenciais
bem significativo. Participação dos trabalhadores e apenas reconhecimento. Posteriormente, teve a experiência que você constatou, nós estávamos na CTPP juntos, né? E que houve aquela reação e que a gente viu que realmente não deu em nada. Depois tive uma experiência da NR1, que também tinha muitas coisas boas, mas também foi um desagrado generalizado, porque a gestão pode se transformar também numa congestão, se você não tem um conhecimento específico de que ela requer algumas coisas além do compromisso, como, por exemplo, você tratar em situações graves, como é o caso até de queda de uma ocorrência imprevista, é uma outra situação, mas eu acho assim, que a gente teria que tomar uma decisão se a gente vai partir para a questão da gestão sistematizada ou não. Com a qualidade, nós não tivemos nenhuma imposição, foi o mercado competitivo que resolveu. Com o meio ambiente, também. Foi uma questão de mercado. E as questões de segurança e saúde também deixaram de ser uma questão do governo, dos trabalhadores e dos empresários, para ser uma questão de negócio. Como também eu não separo muito a questão do meio ambiente, né? Porque muitas vezes, como dizia o doutor Bernardo, ele não entendia por que a gente divide o ambiente ao meio, né? Então, é outra questão. Então, eu entendo assim, é uma decisão da sociedade se entender que nós precisamos de gestão. Eu, particularmente, acho que seria um diferencial tão grande quanto foi a portaria 3214, porque a gente teria que zerar tudo e pensar num sistema de indicadores e de compromisso e de melhoria contínua, porque a gente tem que imaginar que o mínimo é o cumprimento da legislação. Num próximo momento seria outra coisa. Então, tem essa questão. E outra coisa séria também é que a gente não pode pensar só no acidente em si. Quando a gente fala segurança e saúde, nós temos também as questões da saúde. E no caso da saúde, nós temos na Constituição questões sérias, musculoesqueléticas, respiratórias, silicose, pneumoconiose, dermatoses, questão auditiva, amianto e até a dor. Antigamente. Só para vocês terem uma ideia, uma afirmação recente da Organização Mundial de Saúde com esse aspecto, ele diz o seguinte: para um programa de saúde bem sucedido, o fundamental é, primeiro, comprometimento da liderança. Segundo, envolvimento dos trabalhadores. Terceiro, respeito à ética e à legislação vigente. Integração e sustentabilidade das ações, o quarto. E o quinto, processo de gestão de SST que permita melhorias contínuas nas práticas de prevenção e promoção. Então, a minha opinião particular é que o momento pode não ser esse, porque nós temos outras implicações políticas nesse contexto. Desde eu diria que nós estamos num estágio em que a gente tem uma vulgarização dessa área, nós temos uma judicialização dela, e nós temos, muitas vezes, um processo de espetacularização. Todo acidente é um espetáculo, e as coisas continuam a mesma. É isso. Lumbreiras, na semana passada, a Fundacentro, ela divulgou uma iniciativa de tentar alcançar a micro e pequena empresa, né, as questões de segurança e saúde. E ela está querendo fazer, né, buscou o sindicato, o conselho de contabilidade, né, dos contadores de São Paulo, para fazer uma parceria e levar essa informação da segurança e saúde no trabalho para esse segmento tão diferenciado, né, dessa classe econômica tão diferenciada. Na sua opinião, você acha que essa iniciativa contribui e tem fundamento para chegar nesse segmento e ela poderia ser replicada, por exemplo, no caso da construção civil, para a nossa temática aqui do trabalho em altura? Sem dúvida, eu acho que é uma iniciativa interessante. O que eu gostaria, como eu falei na primeira rodada de perguntas, eu acho que a gente deveria, nós estamos tentando trabalhar isso lá na CIT, e devemos fazer um trabalho junto com a Fundacentro, é desenvolver ferramentas de apreciação de risco e que oriente
o pequeno empregador. Porque eu acho que isso ajuda, porque, claro, hoje esse microempresário, o MEI, ou então o ME, EPP, muitas vezes ele tem o contador como a figura que vai auxiliá-lo nessa gestão, não só contábil, mas às vezes também no que diz respeito ao atendimento da legislação, e nesse caso ele vê a segurança e saúde como atendimento da legislação. Então, quer dizer, estaria nessa perna. Então, no fundo, eu vejo a figura do contador como uma figura fundamental, importante. Mas, se não tivermos ferramentas, se não tivermos outros instrumentos que auxiliem, isso pode ser uma ajuda formal. Isso pode acabar chegando lá na ponta como simplesmente uma ajuda para cumprimento legal, mas não uma ajuda no que se diz respeito a melhorar o ambiente de trabalho. Por isso é que eu acho que ter essas ferramentas auxiliaria. São coisas complementares. O contador ele pode ser uma pessoa que na ponta vai auxiliar, mas ele precisa ter a ferramenta e que vai proporcionar como ele vai levar essa informação e vai auxiliar o empregador. E até mesmo o empregador pode fazer por si só, dependendo. Então, quer dizer, a ideia seria de ter, numa plataforma, um pequeno módulo de treinamento, de informação, de como você faz um reconhecimento, quando você faz uma identificação de risco, só para a pessoa ter a noção de como fazer isso, e a partir daí ele usa a ferramenta. Então, quer dizer, no fundo, ele pode fazer por si só, claro, mas ele pode também buscar e o contador pode auxiliá-lo, outros profissionais podem auxiliá-lo. Então, eu acho que é uma iniciativa essencial, é uma iniciativa muito importante, sem dúvida, e fico muito feliz quando eu vejo a fala da Marina, quando eu vejo todas as reuniões que nós estamos discutindo, dessa intenção de aproximar a Fundacentro da Secretaria de Inspeção do Trabalho, de aproximar os trabalhos que são feitos na Fundacentro das necessidades da inspeção do trabalho. Que isso foi uma coisa que não vem ocorrendo recentemente. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma necessidade e as linhas de pesquisa e os trabalhos desenvolvidos na Fundacentro, às vezes, eles não estão alinhados com o que é feito na CIT. Então, quer dizer, né? Então, isso é um problema. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, quer dizer, a gente tentar aproximar a pesquisa, claro, a gente tem que olhar o futuro, as micropartículas, as nanopartículas, no caso, a gente tem que olhar os problemas futuros, mas nós temos hoje problemas no presente que nós não conseguimos resolver. Um deles é chegar ao microempresário, à microempresa. Então, quer dizer, são coisas que nós não conseguimos resolver o nosso dever de casa e, às vezes, a gente está pensando lá na frente. Claro, é muito importante pensar no futuro, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente precisa trabalhar, desenvolver essas ferramentas, ajudar na implementação nesses programas, ajudar na racionalização dessa e da disponibilidade dessa informação. Antes de devolver a palavra, vou fazer só 2 comentários. Com respeito às proteções coletivas, só adicionando, nós não temos ainda uma cultura de utilização de equipamentos certificados. Desenvolver isso. Por exemplo, certificação de equipamentos. Porque hoje, claro, quando a gente fala de proteção coletiva, a gente está falando de todo. Por trás disso, nós temos um conhecimento técnico que precisa ser empregado, que precisa ser analisado, precisa ser projetado. E quando você usa o equipamento certificado, isso facilita muito. Porque isso está embutido dentro do equipamento. Temos linhas de vida certificadas, linhas de vidas equipadas com absorvedores de energia, que são pouco utilizadas em obra. São muito fáceis, temporárias, muito fáceis de montar, de desmontar, e você reaproveita. E nós não fazemos isso. E com relação à seleção e uso, lembrando que a própria NR35, ela remete para as NBRs, que até depois o Jófilo citou a NBR. E a 16489 é uma norma muito importante, que é um verdadeiro guia de como fazer a seleção e uso de equipamentos de proteção individual contra a queda. Então, ela te dá um roteiro de como fazer isso, de como fazer a inspeção, como calcular essas zonas livres de queda. Então, quer dizer, isso é outra questão que a gente precisa depois transformar em ferramentas fáceis de ser utilizadas pelo empregador, transformar esse arcabouço normativo numa ferramenta fácil que possa ser empregada pelo empresário de menor porte. Clóvis, eu pediria só um flash instantâneo. Eu achei extremamente importante, quando o Lumbreiras falou na
pequena empresa, né? Porque a gente não dá direito à réplica na hora que fala, né? Mas, assim, meu primeiro emprego na década de 70 foi no Sebrae. E eu já lutava muito para que não se liberasse os recursos apenas pela questão do aspecto financeiro, mas pelo aspecto de cumprir as questões de segurança e saúde. E eu acho extremamente importante uma ação proativa de um organismo como o Sebrae ou Fundacentro e que explique para o empresário quais são as medidas de segurança que ele tem que fazer antes de implantar a empresa. É uma ação proativa que a segurança e saúde começa no projeto. Senão nós vamos participar de uma reativa. Essa é uma questão. E a outra é a importância do monopartismo, né? A integração dos órgãos do governo, como Fundacentro, dentro do Ministério do Trabalho e do governo como um todo. Só isso. O Fernando também me pediu aqui para fazer uma consideração. Fernando. Rapidinho. O Lumbreiras, para conseguir isso aí, alguém tem que avisar o E-Social, tá? Alguém tem que avisar a turma do E-Social, porque realmente o E-Social, da forma que ele é concebido hoje, na minha opinião, posso estar errado, né? Ele é de dificílima implementação. O E-Social em SST, tá, gente? É dificílima implementação pelas pequenas empresas, né? E da forma que ele é concebido hoje, você não pode terceirizar, digamos assim, o cumprimento da norma, igual, que é um dos primeiros pontos que a gente está falando, a um profissional de contabilidade. Em relação à saúde e segurança, sem chance da forma que ele é concebido, né? Então, eu só queria fazer essa colocação, que eu acho que é importante, porque nós estamos aí às vésperas, né, da entrada em vigor da plataforma, e realmente isso aí é um problema que nós deveríamos debater e enfrentar aí para frente. Essa colocação que eu ia fazer. Bom, Fernando, a bola vai continuar com você. Você pode ficar com o microfone. Você levantou a bola, mas enfim. Fernando, assim, eu queria ouvir um pouco a sua opinião de como que a CIPA e o próprio SESMIT, né, da contratante da empresa, devem interagir com a direção ou os trabalhadores das empresas terceirizadas. Cláudio, a primeira coisa que eu falo sobre isso é que a NR4 já está desatualizada, né? Ponto. Com a nova lei, com a nova regulamentação que redistribuiu essas responsabilidades entre empresa contratante e contratada, a NR4, que trata de dimensionamento do SESMIT, né, que é o primeiro caso não falando, ela já está desatualizada. Até porque ela começa falando que tem que ser de empregados próprios, né, e tudo mais. A lei de terceirização me permite terceirizar o SESMIT, por que não? É um exemplo, né? E essa terceirização do SESMIT pode ser uma oportunidade, na verdade, para alcançar mais empresas dentro de uma linha de pensamento única da empresa contratante, quando nós estamos falando aqui em terceirização. Ou seja, o SESMIT da contratante, ela poderá, na minha opinião, atingir sim, atender sim as questões de necessidade das empresas contratadas, com ganho de escala e produtividade, até a economia, e também colaborando para essa cultura de compartilhamento de informações que nós estamos falando aqui, que é necessária em relação à empresa contratante e contratada. Já a CIPA, né, a CIPA, ela depende, é um pouco mais complicado. Na construção civil, por exemplo, dependeria do tipo de obra, né? O dimensionamento da CIPA é outro, as competências dos profissionais da CIPA são outras, mas também acho que mereceria, sim, uma revisão normativa para prever essas possibilidades, porque hoje não é essa previsão, né? Na CIPA, você não tem como ter uma CIPA única, né? O SESMIT a NR4 até traz algumas possibilidades, a convenção coletiva prevê, dentro do mesmo estado, aquelas questões todas. Só mecanismo de integração, mas não a integração plena, né? Isso aí não prevê. Então, eu acho que nós estamos no momento de repensar esse marco normativo também em relação à CIPA e o SESMIT, para que isso possa atender às novas diretrizes da legislação. Wilson, voltando aqui para a nossa temática aqui dos equipamentos de proteções coletivas, qual a sua opinião em relação aos pontos de ancoragem, né? Em quais casos se aceita apenas os cálculos de dimensionamento e quais casos se aceitam os testes, ou ambos? Alô?
Bom, primeiramente, eu queria fazer a questões de trabalhos em alturas no Brasil, né? Tem ainda uma coxa de retalhos, ainda com bastante furos, né? Tem o pessoal da BNT, CB32, que a gente está trabalhando nas normas de trabalho em altura, né? Teve essa seleção em ouro, teve pontos de ancoragem, agora está saindo uma que é de instaladores. E o Ministério do Trabalho, com a NR 35, o Lombreiras, que é o nosso mentor, ele conduziu outros órgãos também trabalhando. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente muito boa dessa área, né? No Brasil inteiro, aí a gente viaja bastante, o que só nos traz alegria e confiança que tudo vai dar certo lá na frente, né? Com relação a pontos de ancoragem, vai depender dos pontos de ancoragem. O pessoal se preocupa às vezes com linha de vida, com cabo de aço, né? Possivelmente nunca, eu acho que se rompeu um cabo de aço porque quando o cabo vai se esticando, o ângulo vai ficando maior, a força do cabo ainda vai diminuindo, né? Mas pontos de ancoragem na construção civil são bem complicados, tem que ser bem estudados. Se você tiver, tudo vai depender do substrato. Alô? Se você tiver, por exemplo, for colocar um ponto de ancoragem numa estrutura de aço, primeiro você tem que calcular essa estrutura para ver se ela não vai se cair com esse ponto que você vai colocar, principalmente numa linha de vida que pode ter um empuxo de 2 toneladas. Se você tiver uma estruturinha tipo galinheiro, você pode derrubar. Então, tem que calcular essa estrutura. Aí o pessoal diz, olha, estrutura de aço tem que testar o ponto? Não, o cálculo é suficiente. Principalmente se você tiver um controle de qualidade da solda, tipo um LP da solda líquido penetrante, que vai mostrar as fissuras de solda e tal. Então, somente o cálculo é suficiente para você liberar esse ponto de ancoragem. No caso que é o outro caso, o substrato é concreto, você está usando lá um chumbador químico. Bom, concreto, você pode ter buracos lá que não preencheu direito, a ferragem pode ter se afastado da beirada, você acha que tem 2 centímetros até a ferragem, ela pode estar 5, 7 centímetros, aí você põe um chumbadorzinho químico, ele vai, dependendo da profundidade, ele não vai ter a eficiência. Então, neste caso, você tem que testar. Tem uma norma brasileira que fala de chumbador químico, que fala os testes que você vai fazer de arrancamento e mesmo para esforço cortante. Tem normas para isso já. No caso de você ter uma coluna ou uma viga de concreto, mas você fez furo passante, botou uma chapa atrás, a meu ver, isso aí não tem norma nenhuma não, mas a questão de confiabilidade, se você tem o cálculo dessa viga, conhece bem essa viga, você pode somente com o cálculo liberar. Qual outro caso? Que eu lembro. Tem você tem tem a ancoragem que você faz parte estrutural, que ela faz parte da estrutura, você não consegue desacoplar ela. E tem alguns sistemas que faz tipo a chapa com sanduíche, com parafusos, que você consegue desacoplar. São esse tipo de ancoragem. Mas a relação de substrato com a ancoragem, aquele que vai segurar realmente, vai depender de você ter um controle de qualidade que permita que você tenha confiabilidade naquele ponto e libere, no caso, estrutura metálica é um exemplo bem interessante, né? Você faz um telhado, você não testa o telhado com carga, né? Você fez o telhado, fez um controle de qualidade lá, qualquer de solda e você libera o telhado e assim é um ponto de ancoragem também. Tem que ter um sistema que convença, né, que você não vai ter nenhum tipo de problema ali com o seu controle de qualidade. É isso. André, sobre os equipamentos de proteção individual, também gostaria de fazer 2 perguntas para você. A primeira na sua opinião, como deve ser definido a utilização dos EPIs dentro de uma empresa?
E a segunda, quais são as observações básicas das empresas para o fornecimento dos equipamentos de proteção individual? Como já comentamos, a questão da opção, né, por escolha do equipamento vai partir do princípio do tipo de serviço ou atividade a ser desenvolvida. Então, a empresa tem que deter realmente o conhecimento amplo, né, sobre a atividade que vai ser desenvolvida, para saber se aquele equipamento se adequa perfeitamente ao tipo de atividade. Foi o comentário que eu fiz a respeito de fornecimento de um talabarte absorvedor, onde o trabalhador não tem nem o espaço para sofrer uma queda. Né? Lembrando que as questões mais importantes são exatamente rastrear os riscos, né? E, se possível, evitar com que ele trabalhe correndo risco de queda. Depois eu vou trabalhar com ele, simplesmente, como o Wilson também falou logo no começo, limitando, né, o afastamento daquele trabalhador, não permitindo que ele entre no processo de início de uma queda. Então, ele vai usar um EPI nessa hora, que seria um cinturão de posicionamento, ele vai usar o cinto de segurança, se por acaso falhar, e o cinturão de posicionamento para impedir que ele se direcione em sentido de uma queda. Então, essa é a primeira coisa. Então, vou escolher o equipamento em função disso. E depois, o próprio risco de queda, sabendo que tipo de espaço que ele tem, onde que eu vou fazer a ancoragem, que tipo de talabarte que eu vou fornecer e tudo mais. Né? Eu sou uma pessoa suficientemente antiga, né? Tenho 30 anos de experiência na construção civil, e quando a NR 18 mudou, né, há bastante tempo, que foi introduzido o cinto de paraquedista, né? Que era comum da gente encontrar nos ambientes de trabalho. Isso eu vi, não foi uma vez só, não. Acabava uma obra, o pessoal recolhia todos os cintos, né, da obra, aí de repente você chegava no começo de uma obra, estava o almoxarife lá com aquele monte de pedaço de cinto. O que é isso? Estou pegando aqui o que está dando para aproveitar, porque eu vou montar uns cintos aqui para poder ser utilizados na obra. Então, se você falar um negócio desse, hoje, com uma norma que nós temos em vigor, que fala em sistema de proteção contra a queda, é completamente diferente. Quer dizer, a gente já evoluiu bastante a abordagem. Mas era comum, né, se deparar com situações que nem essa. O cara desmontava o cinto, achando que estava economizando, né, e misturava ali uma série de equipamentos que não tinha nada a ver com o outro, mas montava um Frank-cinto, né? Porque era mais um Frankenstein que um cinto. Então, um aspecto extremamente importante, que hoje a gente, né, às vezes tem que romper com uma falta de conhecimento, eu estou falando de um sistema, eu não estou falando simplesmente de um equipamento. Então, eu tenho um talabarte que tem autorização para funcionar especificamente com determinado tipo de cinto. Eu não posso comprar o talabarte do fabricante A sem saber se ele tem permissão para usar com o cinto do fabricante C. Né? Provavelmente não vai ter, então eu tenho que ter todo esse tipo de cuidado. E esse cinto também eu vou amarrar ele aonde, né? Que é a questão também extremamente importante. Mais alguma observação? O pessoal já está olhando torto para a gente ali, o cronômetro está... Não? De repente a gente vai falando. Não, tudo bem. Né? Bom, nós estamos encaminhando para o final do nosso painel. Faltam exatamente pouco menos que 12 minutos. E eu gostaria de abrir para a plateia. Se alguém tiver alguma questão para um dos nossos palestrantes, é só levantar o braço. Ninguém? Bom, então eu vou fazer uma pergunta. Falando mal? Hã? Por favor, doutor Fernando. Vou usar a minha prerrogativa de presidente da comissão aqui, Cláudio. Porque eu queria, antes de você fazer a sua pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui que é interessante. Nós estamos falando de gestão de saúde e segurança do trabalho. Hoje em dia, a gente está ouvindo aqui de vocês que o principal ponto da gestão de saúde e segurança do trabalho ele parte da eliminação do risco, né?
E a eliminação do risco, ela vem, parece-me de uma forma mais efetiva, pela instalação dos EPCs. Né? As normas hoje, elas disciplinam a instalação dos EPCs, altura, por exemplo, em primeiro lugar. Mas elas também trazem as exigências dos EPIs, que nós estamos falando aqui do cinto de segurança com talabarte em Y, por exemplo, que às vezes parece redundância, ou até mesmo desnecessária. Sabe, Wilson, queria ouvir de você, o que você acha dessa questão aí, se é isso mesmo, se a minha percepção está correta, se às vezes, se eu, como gestor, eu tenho que trabalhar com a eliminação do risco, e como a primeira eliminação do risco é a instalação do EPC, para que o EPI? Fica essa pergunta aí na... Não, isso aí é uma hierarquia. O auditor não aguentou. Quer dizer, isso é uma hierarquia, né? É uma hierarquia de medida de controle. Então, as primeiras medidas que você vai aplicar são preferencialmente as medidas de ordem coletiva. Então, você vai trabalhar primeiro, até mesmo quando você fala da NR35, para você aplicar a NR35, o campo de aplicação de NR35 pressupõe 2 elementos. O risco de queda e a diferença de nível de 2 metros. Então, se você afasta um dos elementos, você também afasta o restante. Então, por sua vez, se você afastar o risco de queda, colocando o equipamento de proteção coletiva ou trabalhando no solo, como citou aqui o Wilson, primeiro momento, trabalha no piso, não expõe ao risco de queda. Segundo, existe o risco, afasta com a proteção coletiva, elimina o risco de queda. Agora, quando você não puder, enquanto você estiver implementando as medidas de proteção coletiva, se elas forem insuficientes ou em situações de emergência, aí você fará o uso das medidas de proteção individual. Então, as medidas de proteção individual, elas são, na verdade, complementares nesses casos. Quando as medidas de proteção coletiva não são suficientes, ou administrativas, né? Porque eu acabei esquecendo aqui, que eu falei coletiva, mas pulei a administrativa, mas ela entra coletiva, administrativa e individual. Então, quando essas medidas de proteção coletiva e administrativa não forem suficientes, enquanto vocês estiverem implementando, ou em situações de emergência, aí entra a medida de proteção individual. Então, elas são complementares. Elas são complementares. Afastar o risco por completo, lógico, seria a situação ideal. Mas, na verdade, muitas vezes a gente vai mitigar. Muitas vezes a gente vai controlar. Então, quer dizer, aí, por isso que esse controle é que nem, por exemplo, quando a gente vai para a área financeira. É a mesma coisa. Eu tenho um risco quando eu aplico tem uma aplicação, tem outra aplicação, um investimento, outro investimento. Então, a mesma questão, ela entra aí. Então, o risco, ele vai estar ali, inerente àquela atividade. O que eu vou ter que fazer? Reduzir, controlar, levar esse risco para um nível aceitável. Então, para fazer isso, eu vou implementar uma série de ordens de medidas. E aí, na verdade, entrando em gestão, a gente vai entrar em um leque aqui muito maior, que parte desde medidas gerenciais, pela opção de adoção daquela tecnologia. Só para poder passar a palavra, um exemplo. Hoje, nós tivemos, quer dizer, esse ano nós tivemos o acidente de Brumadinho. Foi o maior acidente, né, de trabalho da história do Brasil. Depois de Gameleira. Agora, o que acontece? Esse acidente de Brumadinho, se nós tivéssemos uma escolha lá atrás, quer dizer, até agora que eu ouvi falar, eu vou lá e prender o engenheiro. Espera aí, prender o engenheiro que fez o laudo. Como é que se deu aquela escolha daquele método de barragem? Por que se escolheu aquilo? E se escolheu aquilo e depois chegou à conclusão que aquele método não era um método que o risco dele era elevado, porque já tivemos um problema lá em Mariana, por que continuamos usando aquele método? Então, o que acontece? Nisso, não é simplesmente o EPC, o EPI, o engenheiro, o profissional, mas existe a gestão que está por trás disso. Né? Trabalho em altura é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que se escolheu aquele método de trabalho? Por que se escolheu? Então, quer dizer, existe até o anterior a isso. Mas é só... Isso aqui é uma conversa. Eu só quero pegar uma carona nisso que você está falando, que é uma questão de gestão e a ver com trabalho em altura. Eu acho ótimo, porque lá no sequência a gente ministra o treinamento para trabalho em altura previsto pela NR35. Então, quanto mais treinamento a gente faz, melhor para o meu departamento. Mas isso também é uma questão que mostra a deficiência, às vezes, de gestão.
eu tenho que saber quem é o trabalhador que vai trabalhar com risco de queda em altura, para saber quem é o trabalhador, que eu também noto uma deficiência, às vezes, das empresas, generaliza. Ah, vai entrar no canteiro, então vai lá, faz o treinamento admissional da NR18, daí a pouco manda todo mundo fazer o trabalho, o treinamento da 35. Não é isso. Não é todo mundo tem que estar com risco de queda no ambiente de trabalho. Então, isso é uma demonstração de como as pessoas perdem tempo não investindo no planejamento. E, às vezes, ele acaba gastando muito mais porque ele vai pagar treinamento para todo mundo, vai fornecer equipamento para todo mundo e vai ter que fazer uma gestão que não tem nem necessidade. Tá? Só comentário. Infelizmente, Fernando, você me desculpa, nós somos de Minas, né? Mas nós detemos os maiores recordes, né? O maior acidente de trabalho na construção civil nossa e agora Brumadinho foi o maior acidente de trabalho do Brasil, né? Então a gente tá mal para poder falar, né? E lá no CPR de Minas a gente está tentando talvez fazer um evento exatamente com foco de barragem, porque implica com os trabalhadores da construção pesada e tudo mais. Aí eu estava conversando com a pessoa que disse que o profissional, né, o coronel lá da Defesa Civil, perguntaram para ele numa entrevista: e aí, o que aconteceu de errado de Brumadinho para acontecer? Ele falou: nada. Aconteceu tudo que estava previsto no plano de segurança deles. Quer dizer, na hora que você fala um negócio desse, choca, né? Quer dizer, eles tinham um plano de segurança que previa tudo que aconteceu e ninguém fez nada, né? Então, isso é, mais de novo, evidenciando como que as falhas de planejamento acontecem. Bom, grandes obras, grandes acidentes, né? Não fosse Itaipu, nós não teríamos a nossa legislação, segundo as palavras do doutor Prieto, né? Com toda a sua história, que aí é um outro capítulo. Nós tivemos isso em Niterói, Construção de Brasília, e Minas foi dado o exemplo. Eu gostaria só que ficasse claro assim: EPI não evita acidente, ele evita lesão, em alguns casos pode provocar acidente se não for bem especificado, se não obedecer o padrão antropométrico do trabalhador, e você não pode especificar simplesmente pelo catálogo do fabricante. É uma realidade, porque, por exemplo, se cai um tijolo na cabeça de um trabalhador, ele está com o capacete, o acidente ocorreu e ele evitou a lesão. Essa é uma questão. A outra questão que eu enfoquei no meu trabalho, mas que eu não citei em nenhum momento, é a questão do ciclo de vida de um empreendimento. E isso se dá quando a gente viu agora na barragem, e um aspecto extremamente importante que é esquecido por muitos de nós é a questão de manutenção. Tem tudo a ver com segurança e saúde. Então, você não pode pensar em gestão sem pensar em manutenção e sem pensar nas questões de segurança do produto, que é aquilo que o Lombreiras falou, que é uma questão que nós misturamos muito com segurança do trabalho. Então, eu acho assim, o desafio hoje para a gente, eu sei que a gente está fechando, eu estou tendo que fazer um poder de síntese, é assim: o que é que os projetistas devem fazer para atender as questões relacionadas à segurança e saúde durante a fase de projeto? Quais são as suas reais responsabilidades em caso da ocorrência de um acidente ou de uma doença? É isso que preconiza, principalmente, a Convenção 67 da OIT. E o que nós podemos adequar na nossa norma para dizer que quem gera o risco é também responsável. Você sabe? Porque se isso não acontecer, nós vamos ficar o tempo todo pensando que a coisa foi só naquele momento, como o Lubreira muito bem colocou, tem todos os antecedentes de decisões políticas e de decisões operacionais para que aquilo aconteça. Então, no ciclo de vida de uma obra, a gente tem que pensar no planejamento, na execução, no uso e manutenção e, em alguns casos, na demolição, né? Eu moro numa região em São Paulo que, alguns dias, era uma demolição por semana. Você transforma uma área residencial em comercial ou industrial ou vice-versa. E, com isso, você tem um impacto no meio ambiente, que o grande problema é como é que você sai da garagem. Porque os engenheiros sabem que, para se dimensionar um prédio, você dimensiona a rede de esgoto, a rede de águas pluviais. E com esse impacto ambiental, sem a gente obedecer plano diretor nenhum em cima das especulações e dos interesses, nós vimos agora o que aconteceu no Rio, né? Um desmoronamento com 6 meses de um prédio construído. Então, a gente tem que ter uma visão sistêmica de que a segurança tem que ser integral e num ciclo de vida. Se tem que ter ancoragem, a gente já tem que pensar nessa ancoragem para a manutenção dessa edificação. Isso é uma coisa que os acidentes hoje, no pós-obra, estão muito maiores às vezes que na própria obra.
E nós, no Brasil, só estamos preocupados com a segurança na execução, nem no projeto e nem no pós-obra. Então, se vocês lerem lá o meu trabalho, vocês vão ver que eu me preocupei muito com a questão da manutenção e com o pós-obra, né? Uma edificação como essa tem um período que você vai saber se não tem nenhum recalque diferencial, quando vamos trocar a instalação elétrica, manutenção de uma caixa d'água, de uma impermeabilização, tudo isso são coisas que têm interface com a segurança e saúde. E ainda tem mais uma questão hoje, que são as construções sustentáveis, né? Como se faz a manutenção de um estádio sustentável, por exemplo. E aí já vem outras questões de risco. É isso. Jófilo, você me deixou 15 segundos para encerrar aqui no nosso tempo. Bom, para encerrar o nosso painel, eu só queria concluir que, independente de um sistema de gestão atuante e eficaz, ou uma norma de gestão hoje vigente no país, ou uma norma internacional, como a própria ISO 45001, um dado que nós temos sempre que massificar esse dado, porque ele é pouco falado, é que desde que as normas regulamentadoras, né, lá em 1978 foram implantadas, o Brasil, por um esforço conjunto, também não é um esforço de um só, um esforço conjunto de governo, trabalhadores e também empregadores, nós, se pegarmos as taxas que eram aplicadas lá na década de 70 e colocarmos hoje, o Brasil evitou algo em torno de 8 milhões de acidentes e o Brasil evitou 46 mil mortes nesses 40 anos das normas regulamentadoras. É um dado pouco falado, claro que isso não justifica ainda os nossos índices de acidente, mas também não podemos, né, faltar com esse dado positivo, que estamos sim no caminho certo, estamos trabalhando de forma tripartite, né, com a busca de todos, é uma ação geral. Eu acho que o Abril Verde está aí e está massificado, cada ano mais fortalecido, é um sinal disso. Senhores e senhoras, assim, queria agradecer, foi uma honra, como eu disse, foi uma honra estar aqui moderando esse painel, não só pelo convite em si da diretoria da CEBIC, mas pelo nível dos palestrantes. Conheço aqui só o Wilson, que eu não conheço muito, mas os demais do meu convívio dos últimos muitos anos, deixa para lá os anos, dos meus muitos anos, e a história desses senhores que estão aqui nesse painel se misturam com a história da segurança e saúde do trabalho do Brasil. Então, por isso, foi uma honra para mim moderar todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos expositores. Pedimos a gentileza aqui de se posicionarem como de praxe para a nossa foto oficial. Legal.